Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Regilene Santos e hoje vou estar passando para vocês o passo a passo desse americano folha com porta-copos juntos. Olha, esse americano eu coloquei o nome de folha de primavera. Tô mostrando aí para vocês. Porque a câmera não pega todo ele, mas olha, ele é lindo, é um americano folha, né? Com o porta-copos junto já. E é isso, meus amores. Espero que vocês gostem do passo a passo. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever aí no meu canal, tá? Desde já agradeço a todos vocês, que nós temos uma ótima videoaula aí e que vocês consigam fazer a peça de vocês aí. Eu super amei, né? E espero que vocês gostem também. Meus amores, para fazer esse americano, eu vou precisar dos seguintes materiais: tesourinha, agulha número 3,5 e agulha de remate. Meus amores, vou precisar também do fio mesclado, né? Esse fio mesclado é um restinho mesmo, não precisa de muito. A numeração dele é 6. Vou precisar também do fio cenoura, o laranja, né? Esse daqui, ele tá como um laranja, mas ele tá mais para um tom cenoura. Vou precisar do telha, né? Que a numeração dele também é 6. A numeração dos filhos é tudo o número 6. E vou precisar também do meu fio dourado. Meus amores, para nossa videoaula, não precisamos de muito. Esse americano é super fácil de fazer. E vamos à nossa videoaula, para o vídeo não ficar muito longo. Espero que vocês amem crochetar comigo. Vamos à nossa videoaula. Meus amores, vamos iniciarmos aqui com um ciclo mágico. O nosso ciclo mágico, o anelzinho mágico, nós iniciamos assim, ó. Uma laçadinha no nosso dedo aqui, ficamos com um xizinho aqui, ó. Introduzimos a nossa agulha aqui, buscamos o nosso fio e fazemos aqui uma correntinha, que é um ponto baixíssimo, né? Damos uma laçada na agulha, voltando dentro do nosso anel mágico aqui, buscamos nosso fio, ficamos com 3 na agulha. Vamos tirar 2 e damos uma alongadinha, ficamos com 2. Uma laçada na agulha, buscamos nosso fio, tiramos 2 e ficamos com 3 na agulha. Uma laçada na agulha, buscamos nosso fio, fazemos aqui, tiramos 2 e ficamos com 4 na agulha. Tiramos essas 4 todas de uma vez. Fizemos aqui um bloquinho de 3 pontos altos juntos, finalizado no único ponto, né? Fazemos aqui 2 correntinhas e repetimos aqui uma laçada na agulha e buscamos nosso fio e tiramos 2, ficamos com 2, uma laçada na agulha, tiramos 2, ficamos com 3, uma laçadinha na agulha, tiramos 2 aqui e ficamos com 4. Buscamos o nosso fio e tiramos essas 4 toda de uma vez. Fazemos aqui 2 correntinhas. Meus amores, dentro desse ciclo mágico, nós temos que ficar com 8 bloquinhos desse, de 3 pontos altos, finalizado juntos, né? Num único ponto.
Então, eu vou fazer os meus 8 aqui, né? Fiz 2, 1, 2. Vou fazer os meus 8, que seria, na verdade, mais 6 pontos, 6 bloquinhos desses, separado por 2 correntinhas, e retorno com vocês, assim que eu finalizar os 8. Meus amores, terminei aqui, ó, os meus 8 bloquinhos de pontos altos, de 3 pontos altos, finalizado no mesmo ponto de base, né? E fiz aqui os meus 8 bloquinhos, certo? Fiz aqui minhas 2 correntinhas, a partir daqui eu corto esse fio, porque eu não vou mais usar o fio mesclado. Então, busco o meu fio aqui, ó. Nós temos aqui, onde a gente colocou o nosso primeiro pontinho aqui, do bloquinho, certo? Ó, aqui. Jogo meu fio lá para trás, porque a partir daqui eu vou usar o fio laranja. Deixa eu só buscar ele aqui. Jogo ele lá para trás e vou finalizar ele aqui, ó. Aqui é as minhas correntinhas. No começo da minha correntinha aqui, eu vou buscar ele de novo aqui, ó, entre uma correntinha e outra. Busquei. Vou ajustar o meu fio do anel mágico aqui, para ele ficar bem ajustadinho. Ajustei. Vou passar ele aqui entre os pontos, o fio do anel mágico, que ficou lá. Eu vou passar ele aqui entre os pontos por trás, né, gente? E vou buscar ele aqui, ó. Nós temos a nossa primeira correntinha aqui, eu vou buscar ele e passar na minha primeira correntinha aqui. A partir daqui, eu finalizo com 2 nozinhos. Fiz um, não aperto muito, porque eu tenho que ficar com essas correntinhas, né? E dou mais outra ajustada com ele bem forte. Meus amores, a partir daqui, nós vamos trabalhar com o fio laranja, né? Então, vamos ao nosso segundo passo. Meus amores, a partir daqui, nós vamos trabalhar o seguinte, olha. Nós temos os nossos bloquinhos, né, de ponto alto aqui. Nós vem aqui, em qualquer correntinha aqui, ponto de correntinha aqui, ó. Dessas correntinhas aqui. Introduzimos a nossa agulha aqui. Buscamos nosso fio lá, ó. Fiquei com um bom pedaço para mim rematar aqui, certo? Faço aqui uma correntinha. Tô prendendo o meu fio na minha base. Fiz uma correntinha. Dou uma laçada na minha agulha aqui, volto aqui, ó, no centro e busco o meu fio. A partir daqui, nós vamos fazer um ponto alto alongado, ó. Tirei uma, fiquei com 3 na agulha. Tiro mais 2 e fiquei com 2 na agulha. Dou uma laçada na agulha, não fechei esses 2, certo? Dou uma laçada na agulha, busco meu fio, tiro uma, fiquei com 4, tiro 2, fiquei com 3 na agulha, certo? Tiro essas 3 todas de uma vez, faço 1, 2 correntinhas no mesmo pontinho de base. Eu vou repetir esse mesmo pontinho alto alongado, ó. Tiro 1, tiro 2, fiquei com 2, volto, busco meu fio, tiro 1, tiro 2, fiquei com 3 e fecho. Faço 1, 2 correntinhas, dou uma laçada na agulha. E vou repetir esse leque de ponto alto alongado na próxima correntinha aqui, ó. Tiro 1, tiro 2, fiquei com 2, volto aqui, tiro 1, tiro 2, fiquei com 3 na agulha, tiro as 3 todas de uma vez, faço 2 correntinhas e repito o outro lado do meu leque, no mesmo ponto de base. Tiro 1, tiro 2, fiquei com 2, venho aqui, tiro 1,
tiro 2, fiquei com 3, fecho o meu ponto, faço 2 correntinhas. Meus amores, a partir daqui, para cada correntinha dessa, temos que fazer um leque desse de ponto alto alongado, separado por 2 correntinhas, certo? 2 pontos alto alongado, fechamento único, 2 correntinhas, 2 pontos alto alongado, fechamento único, 2 correntinhas, e repito isso daqui em cada ponto de base. Temos que ficar com um total de 8 leques desse, separado por 2 correntinhas. Vou fazer os meus e retorno com vocês. Meus amores, terminei aqui os meus 8 leques de pontos altos alongado, finalizado no mesmo ponto, certo? Então, aqui eu fiz as minhas 2 correntinhas, a partir daqui eu vou alongar o meu fio, vou buscar ele aqui, ó, onde eu iniciei o meu primeiro bloquinho do leque, eu vou buscar o meu fio, jogar ele lá para trás. Porque a partir daqui nós vamos trabalhar com a linha da cor telha. Deixa eu buscar ele de novo, que ele deu uma soltada. Vou levar ele lá para trás, porque eu vou finalizar ele. Levei ele aqui para trás, corto a minha linha. Puxo meu fio por aqui, ó, para eu rematar ele. Meus amores, esse fio onde eu iniciei, eu deixo ele aqui, depois eu remato ele aqui entre os pontos, certo? E esse daqui, onde eu estou finalizando, eu trago ele mais um pontinho à frente, retorno ele para aqui atrás, para mim poder estar rematando ele. Ó, joguei ele aqui para trás. E busco na minha próxima correntinha aqui, eu faço um ponto baixíssimo nele, ó. Fiz o meu ponto baixíssimo, porque a partir daqui eu vou trabalhar em cima dos leques, né? Então, nós vamos trabalhar aqui com a cor telha. Aqui foi onde eu finalizei o meu pontinho, né? Com a minha cor laranja. Vou fazer o mesmo processo. Busco entre uma correntinha e outra aqui, ó. Eu busco meu fio, deixo um pedaço para me rematar, faço um ponto baixíssimo aqui, volto meu fio aqui e vou fazer aqui um ponto baixo duplo. Ó, fiquei com 2. Dou uma laçada na agulha, volto meu fio, busco meu fio aqui, fiquei com 4 na agulha. Tiro esses 4 todos de uma vez. Tirei os 4 todos de uma vez, fiquei aqui, ó, tipo uma pipoquinha, tá vendo? Agora, para cada leque desse, eu vou trabalhar o total de 6 pontos alto normal, ó. Fiz uma laçada na agulha, faço um ponto alto normal, mais um ponto alto normal e mais outro ponto alto normal. Fiquei com um total de 3 pontos altos aqui. Faço 2 correntinhas, 1, 2, e vou fazer no mesmo pontinho de base, já remato esse fio aqui. No mesmo ponto de base, eu vou fazer mais 3 pontos alto normal. Ó. Tirei 2, uma laçada na minha agulha, venho aqui e faço mais outro ponto alto. Uma laçada na agulha, eu já vou rematando esse fiozinho aqui, os que eu deixei para trás, junto com esses leques. Fiz aqui um leque de 3 pontos altos, separado por 2 correntinhas, 3 pontos altos. Vou
para a próxima correntinha entre um leque e outro, vou para a próxima correntinha e faço meu ponto baixo duplo, ó. Busquei meu fio, fiquei com duas. Dou uma laçada, busco ele de novo, fiquei com 4 na minha agulha. Dou uma ajustada e já estou rematando o fio que ficou para trás, ó. Tiro essas 4 todas de uma vez. Dou uma laçada na agulha, pulo pro meu próximo leque e repito um leque de 3 pontos altos, separado por 2 correntinhas, 3 pontos altos, ó. Meu segundo, meu terceiro ponto alto. Faço 2 correntinhas, 1, 2, repito o outro lado do meu leque, ó. Um ponto alto, 2, 3. Fiz aqui mais outro leque de ponto alto, separado por 2 correntinhas. Dou uma laçada, não. Venho para minha próxima correntinha, entre um leque e outro, e repito o meu ponto alto, meu ponto baixo duplo, ó. 2 laçadas na agulha, dou uma laçada na agulha. Venho, fiquei com 4 laçadinhas. Tiro as 4 toda vez, fecho o meu pontinho pipoca. Aqui fiquei com mais um pontinho pipoca no meu leque. A partir daqui é uma repetição de tudo que nós fizemos até aqui. Vou fazer os meus e retorno com vocês. Meus amores, finalizei aqui, ó, o meu leque, os meus 8 leques, né? Agora, a partir daqui, nós vamos finalizar diferente. Lembra que eu fiz esse primeiro ponto baixo duplo? Nós vamos trazer nossa linha aqui, ó, por aqui, ó. Entre ele, vou buscar minha linha, vou trazer ela entre ele aqui, ó. Nós vamos rematar totalmente diferente. Que nós vamos trabalhar a partir daqui com a cor laranja, ó. Eu busquei ele aqui, ó, entre os pontinhos, certo? Vou trazer ele pra cá, ó. De novo, vou buscar ele e vou trazer ele pra cá. Aqui nós estamos rematando. Vou cortar a minha linha no tamanho que dê pra mim rematar. Ó, vou buscar ele aqui, vou trazer ele todinho, ó. Rematei. Aqui, ó, tô rematando ele entre esses pontos, certo? Agora, eu vou, com a agulha menor, eu vou trazer ele aqui, entre esse ponto aqui, vou dar um ponto baixíssimo aqui, ó. Dei um ponto baixíssimo, busco ele de novo, entre os pontos aqui, e vou finalizar ele de novo, deixando, ó, finalizei ele aqui, trago ele pra cá, vou caminhando com ele até chegar lá em cima, na correntinha de qualquer leque, né? Do próximo leque. Então, a partir daqui, vamos trabalhar com laranja. Meus amores, nós vamos trabalhar aqui leque sobre leque, separado por 2 correntinhas. Mas nós iniciamos os nossos leques a partir do nosso segundo ponto, ó. Nós temos esse pontinho aqui, pipoca, que é o ponto baixo duplo, certo? E nós vamos ter os 3 primeiros pontos altos do leque, ó. 1, 2, 3. A partir do terceiro, próxima correntinha, nós vamos iniciar o nosso primeiro ponto alto. E para iniciarmos, vamos fazer aquele processinho, ó. Vem aqui, pego
no meio do minha correntinha aqui, busco meu fio, porque aí eu não preciso ficar dando nó nos fios, no trabalho, ó. Busquei o meu fio, faço uma correntinha, dou uma ajustada, agora volto no meu pontinho alto aqui, ó, e busco meu fio, só que eu fiz errado, dou uma laçada na agulha, volto aqui e busco meu fio. Fiquei aqui com 3 perninhas, tiro 2 e tiro 2. Fiquei com o meu primeiro ponto alto falso. Faço um ponto alto normal e um ponto alto normal. Fiquei aqui com 3 pontos altos. Vamos fazer o leque. 2 correntinhas, repito aqui. 2 pontos altos normal e já vou rematando esse fio entre os pontos, tá vendo? 2 pontos altos normal. Fiz 2 pontos altos normal. Dou uma laçada no meu primeiro ponto do leque, vou fazer um ponto alto. Fiquei com um leque aqui de 3 pontos altos, separado por 2 correntinhas. Faço uma correntinha, dou uma laçada na minha linha, pulo 1, 2, que é do leque, pulo o meu pontinho baixo, que eu chamo ponto pipoca, de ponto baixo, pulo o primeiro, o segundo, no último pontinho próximo da correntinha do leque, né? Nós vamos trabalhar um ponto alto. Ó, fiz um ponto alto aqui. Dentro da correntinha do leque, nós trabalhamos 2 pontos altos. Fiz a segunda aqui. Meu segundo, fiquei com 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas e trabalho de novo aqui o total de 2 pontos altos. E aonde eu fiz o meu pontinho aqui, eu faço um ponto alto. Fiquei com outro leque. Faço uma correntinha e pulo para o próximo leque. Pulo os 2 pontos iniciais do leque e faço próximo da correntinha um ponto alto. Meus amores, essa carreira é toda desta forma. Os leques, né? Eu vou fazer os meus e retorno com vocês. Meus amores, finalizei aqui os meus 8 leques, separado por uma correntinha, certo? Agora, eu vou fechar essa carreirinha aqui, em cima desse primeiro pontinho de base que eu fiz aqui, eu vou fechar, certo? Ó, eu tenho 1, 2, em cima aqui, eu fecho com um ponto baixíssimo. Caminho para o próximo ponto entre a correntinha aqui, ó. Eu faço um ponto baixíssimo. Dou uma ajustada, volto aqui no meu ponto, no mesmo pontinho de base, eu volto aqui, ó. Eu finalizei na correntinha do ponto alto. Então, volto aqui e fiquei com um ponto, faço um ponto baixo aqui e faço uma correntinha. Fiquei com um ponto alto falso. A partir daqui, eu pulei o primeiro pontinho de base, certo? Vou trabalhar 2 pontos em cima dos pontos do leque, ó. Fiz um primeiro, segundo, dentro da correntinha do leque, eu faço 2 pontos altos. 2 correntinhas, 2 pontos altos. Trabalho nesse primeiro ponto de base e trabalho nesse segundo ponto de base. O último ponto de base eu não trabalho. Faço uma correntinha, pulo pro próximo leque. Deixa eu tirar essa linha aqui, que depois eu tenho que rematar.
pulo pro próximo leque. Não trabalho o primeiro ponto do leque e nem trabalho o último ponto do outro lado do leque. Então, nós não trabalhamos os primeiros e os primeiros, certo? Então, fiz uma correntinha, venho pro próximo, pulo o primeiro, venho pro próximo e trabalho 2 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base. Dou uma laçada na agulha e dentro da minha correntinha eu trabalho 2 pontos altos, 2 correntinhas, dentro da mesma correntinha, 2 pontos altos. Venho pro próximo pontinho do base do leque, trabalho no primeiro e no segundo. Faço uma correntinha e vou fazer essa repetição em toda a volta. Tudo que eu fiz nesse leque, eu vou fazer nos demais. Quando eu finalizar, eu retorno aqui para finalizar com vocês e a gente ir para a próxima etapa. Meus amores, terminei aqui, ó. Finalizei com uma correntinha. Vou vir aqui no meu próximo leque, onde eu iniciei o meu primeiro ponto alto aqui. E venho aqui bem entre a correntinha aqui e vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Eu tenho a correntinha do ponto alto. Eu finalizo entre a correntinha aqui com ponto baixíssimo. Dou uma ajustada, volto no próprio ponto baixo aqui, ó. E trabalho, desculpa, falei errado. Volto no próximo ponto alto aqui, ó, e trabalho entre a correntinha aqui, ó. Um ponto baixíssimo. Caminhei pro próximo com ponto baixíssimo, certo? Volto nele próprio aqui, porque eu pulei um ponto de base, certo? Faço um ponto baixo, uma correntinha, fiquei aqui com o meu primeiro ponto alto falso. Meus amores, a partir daqui, nós vamos trabalhar 7 leques. Esse último leque aqui, nós não trabalhamos. Nós vamos trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O 8º leque, nós não trabalhamos mais, certo? Então, nós vamos trabalhar por mais 3 carreiras. O que acontece? As nossas 3 próximas carreiras, nós temos que lembrar que sempre temos que pular o primeiro ponto de base e o último ponto de base do leque, o primeiro e o primeiro, certo? Que é o primeiro e o primeiro. Então, aqui, se nós temos aqui 4 pontos, o próximo nós vamos ficar com 5 pontos, ó. Meu segundo ponto alto, meu terceiro ponto alto, faço dois pontos altos aqui dentro das minhas correntinhas do leque. Faço 2 correntinhas e repito aqui de novo. Mais 2 pontos altos. E para cada pontinho de base, um ponto alto. Fiquei com um total de 5 pontos altos. Ó, fiquei com o leque desta forma. 5 pontos altos, 2 correntinhas, 5 pontos altos. Sendo que 2 pontos altos fica dentro da correntinha, separa com 2 correntinhas e 2 pontos altos. E eu sempre tenho que não trabalhar o primeiro e o primeiro, certo? Não, esses dois eu não trabalho. No próximo leque, eu faço uma correntinha e no próximo leque, eu sempre vou pular o primeiro pontinho de base e vou iniciar do segundo com um ponto alto. Então, essa carreira é desta forma, nós vamos trabalhar 7 leques desse, 7 motivinhos de leques desse, e o 8º não trabalhamos mais. Nós vamos trabalhar por mais 3 carreiras, por essa e mais 2. Vou fazer as minhas
e retorno com vocês. Lembrando também que nessa nós ficamos com 5, na próxima vamos ficar com 6 pontos e a próxima vamos ficar com 7 pontos. Se vocês contarem, tem 5 aqui, aí a próxima vocês vão trabalhar 4 pontos com mais 2 de dentro do leque, 6. 2 correntinhas, mais 2 e mais 4, 6, entendeu? Vou fazer as minhas 3 carreirinhas, não vou trabalhar esse último ponto aqui, é só 7 motivos, e retorno com vocês. Meus amores, finalizei aqui, ó, as minhas folhas da cores laranja, certo? As 7, conforme eu tinha falado, os 7 motivos, né? Se vocês observarem aqui, ó, eu vou centralizar nessa folha central aqui, para vocês entenderem melhor, ó. Nós iniciamos com 3 pontos, né? Trabalhamos em cima do primeiro e do segundo ponto de base, ficamos com 4. Trabalhamos em cima dos pontos de base do leque e ficamos com 5. Trabalhamos em cima do ponto de base, ficamos com 6. E a última carreirinha, ficamos com 7. Lembrando que de todos os motivos, sempre pulamos o primeiro ponto. E do outro lado, pulamos também o primeiro ponto e a folha vai ficando desta forma, né? O nosso suplete vai ficando dessa forma. Então, a partir daqui, nós não vamos trabalhar. Nós não tínhamos mais trabalhado essa primeira folhinha pequenininha. Agora, nós finalizamos, não vamos trabalhar essas duas. Então, nós vamos trabalhar 1, 2, 3, 4, 5 folhas, certo? E a partir daqui, quem quiser continuar com a mesma cor, pode continuar. Mas o meu, eu vou fazer ela com a cor telha de novo, certo? Então, a partir daqui, nós vamos trabalhar 5 motivos, 1, 2, 3, 4, 5 motivos por 3 carreiras na cor telha, certo? Então, eu vou, a partir daqui, cortar o meu fio. Corto o meu fio, vou finalizar ele aqui, cortando ele aqui. Vou finalizar aqui com ponto baixíssimo, finalizei com ponto baixíssimo, dou uma ajustada. Esse fio aqui, que sobra, quando eu for rematar, eu remato ele entre os pontos, aqui. Então, eu não me preocupo com ele. Fechei aqui com ponto baixíssimo, quando eu rematar entre os pontos, eu não preciso dar nó nele, tá? Então, a partir daqui, nós vamos trabalhar com a cor telha de novo. E vamos trabalhar exatamente a mesma repetição. Pulando, não vamos trabalhar esse primeiro motivo e esse último motivo. Vamos trabalhar 5 folhas. Então, nós vamos repetir da mesma forma. Pulamos o primeiro ponto de base e vem para o segundo ponto de base. Eu inicio aqui. Pego no meio do meu ponto de base aqui por trás, faço uma correntinha, ó. Deixo meu fio para mim poder rematar, faço uma correntinha, dou uma ajustada nela, certo? E volto a minha agulha aqui, ó. Dou uma laçadinha na minha agulha, ou não dou, volto nela aqui, busco meu fio, fiquei com ponto, com 2 na agulha, puxo as 2, fiquei com ponto baixo. Faço uma correntinha, fiquei com meu ponto alto falso, meu primeiro ponto alto falso. E aqui nós vamos trabalhar o total de 3 carreiras, ó. A primeira, 2 correntinhas, desculpa, 2 pontos altos, meu terceiro ponto alto, meu 4º ponto alto, e já tô finalizando
o rematezinho dessa linha, tá? Meu quinto ponto alto e meu sexto ponto alto. Venho aonde tem as minhas correntinhas aqui e faço 2 pontos altos. 1, 2. Faço 2 correntinhas. Eu acho que minha mão escapou e ficou fora da câmera, mas tudo bem. Ó, 2 pontos altos dentro do mesmo pontinho de base, onde tem as correntinhas onde eu tô fazendo o meu leque. Certo? Uma laçada na agulha e para cada ponto de base, um ponto alto. Para cada ponto de base, um ponto alto, sendo que eu vou trabalhar até o penúltimo. O último eu não trabalho, ó. Fiz um ponto alto. O último eu não vou trabalhar, certo? O último tá aqui, eu não vou trabalhar. Vou fazer uma correntinha e vou repetir o processo. Uma correntinha e venho, pulo o primeiro, venho pro próximo e faço um ponto alto. Meus amores, é uma repetição, né? E nós vamos trabalhar o total de 3 carreiras, essa e mais 2. Aqui, se vocês contarem direitinho, nós ficamos com 3, 6, 7, 8. Porque a de laranja tinha acabado com 7. Essa fica com 8. A próxima vai ficar com 9 pontos altos. E a próxima com 10 pontos altos. O motivo da folha vai ficar 7 pontos altos, 2 correntinhas, 7 pontos altos. Quando for na próxima carreira, vai ficar 9 pontos altos, desculpa, 7 não, 8 pontos altos, 2 correntinhas, 8 pontos altos. Na próxima vai ficar 9 pontos altos, 2 correntinhas, 9 pontos altos, 1 correntinha e a repetição do leque. E na última vai ficar 10 pontos altos, 2 correntinhas, 10 pontos altos. Então, é uma repetição, acredito que deu para vocês entenderem. E lembrando que só vamos trabalhar as 5 folhas no tela. Essas daqui, essa primeira, segunda e a terceira folha, não trabalhamos, certo? Vamos trabalhar uma repetição de mais 3 carreiras. Vou fazer as minhas e retorno com vocês. Meus amores, eu finalizei aqui, ó. As nossas 5 folhas, né? Com a cor telha. A partir daqui, eu vou cortar o meu fio. Vou finalizar com um ponto baixíssimo aqui, ó. Vou finalizar com um ponto baixíssimo, bem justo. Lembrando que esse fio eu remato entre os pontos também, né? Não preciso rematar para fazer nozinho. Se vocês quiserem, vocês podem finalizar entre os pontos, né? Eu não vejo necessidade porque ele vai ficar exatamente entre os pontos mesmo. Então, não tem necessidade de ficar dando nó. E vocês deixam um bom pedaço que é para poder vocês trabalhar eles, induzindo ele entre os pontos, né? Agora, a partir daqui, a nossa folha tá ficando assim. Agora, a partir daqui, nós vamos trabalhar a nossa cor laranja de novo, certo? Então, vou lembrar vocês, nós não vamos trabalhar essa primeira aqui, que nós finalizamos, e essa última. Nós vamos só trabalhar essas 3 folhas aqui, ó. Nós não vamos trabalhar nem essa daqui, nem essa. As demais a gente já não trabalhamos mesmo. Nós vamos trabalhar só 3 folhas. Essas 3 folhas aqui. Essa. 1, 2, 3. Então, a partir daqui, nós vamos fazer uma repetição de mais 3 carreirinhas, né? Consecutiva da cor laranja. Lembrando que vamos repetir o mesmo processo, né? Pula sempre o primeiro pontinho de base,
E vem pro próximo, introduz a agulha aqui, ó. Busca o fio laranja, deixa um bom pedaço para poder estar rematando. Deixa eu fazer de novo, que escapou. Ó, busco o meu fio entre a correntinha do ponto, aqui, ó, no meio. Deixo um bom pedaço para mim estar rematando, faço um ponto baixíssimo aqui, dou uma ajustada, para que ele fique bem ajustado. Volto meu fio aqui, ó, no mesmo ponto de base, no ponto de base, fiquei com duas, faço aqui, tiro essas duas, fiquei com ponto baixo. Faço uma correntinha, fiquei com meu primeiro ponto alto falso, e aqui eu vou repetir um ponto alto, já vou pegar esse fio aqui e vou rematando entre os pontos. Vou pegar um ponto alto, fazer um ponto alto para cada ponto de base, sendo que nessa carreira eu vou ficar com um total de 11 pontos altos, separado por duas correntinhas, ó. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dentro da correntinha eu faço um ponto, que ficou 10, mais um ponto alto, 11. Duas correntinhas e faço o outro lado da minha folha. Dois pontos altos dentro do mesmo ponto de base, né? E um ponto alto para cada ponto de base, sendo que eu tenho que ficar com um total de 11 pontos. E o último eu não trabalho. É uma repetição de tudo, certo? Até por as 3 folhas consecutivas. 1, 2, 3. Vamos repetir a cor laranja por exatamente 3 carreiras. E não esqueça que sempre tem que pular o primeiro ponto de base. Essa primeira carreira, nós vamos ficar com 11 pontos, 2 correntinhas e 11 pontos altos também do outro ladinho, que é do outro lado da folha, né? Que no caso, eu poderia falar para vocês um leque, mas não é mais um leque, né, gente? É uma folha. Então, aqui eu vou trabalhar 11 pontos, né? Deixa eu pegar essa linha aqui para me rematar também, já não dá mais para arrematar ela. Depois eu corto ela. Gente, cheguei aqui nos meus 11 pontos, ó. 11 pontos. Não trabalho o último ponto. E vou repetir essas 3 carreiras na cor laranja e retorno com vocês. Acredito que dá para vocês entenderem. E lembrando que é só as 3 folhas que vamos trabalhar. As demais, não. Fica 4 folhas sem trabalhar. 1, 2, 3, 4, 5, desculpa. Fica 5 folhas sem trabalhar, ó. Uma de um lado e uma do outro, uma de um lado e uma do outro, e essa centralizada, certo? E nós só vamos trabalhar essas 3 cores. Vou fazer as minhas, retorno com vocês. Cores, finalizei aqui, ó, as minhas 3 últimas peças aqui. Cheguei aqui no finalzinho, vou rematar aqui, cortar o meu fio, rematar aqui com ponto baixíssimo, certo? Vou rematar com ponto mais baixíssimo, dou uma ajustada, deixo esse fio pra mim rematar quando eu vim com o bico final. Agora, nós vamos trabalhar aqui essa única folha central aqui, ó. Nós trabalhamos as 3, né? Deixamos essas daqui e vamos trabalhar agora a última. Vamos fazer aqui, trabalhar aqui em cima dessa última folhinha aqui com a cor
telha de novo. Então, nós vamos iniciar o seguinte: pulamos o nosso primeiro pontinho de base, depois da correntinha na folha, pulamos o nosso primeiro pontinho de base e iniciamos no segundo. Eu inicio dessa forma, venho aqui na minha correntinha do ponto alto, introduzo a minha agulha, busco o meu fio e faço aqui um ponto baixíssimo, uma correntinha no caso, né? Dou uma alongada no meu fio, volto aqui, ó, no pezinho do meu ponto e busco o meu fio e faço aqui um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, uma correntinha, é equivalente ao meu primeiro ponto alto falso. E vou trabalhar aqui para cada ponto de base, a partir daqui, um ponto alto. Um ponto alto para cada ponto de base, né? Vou trabalhar da mesma forma que trabalhei nas outras carreiras. Quando chegar aqui, nas duas correntinhas, dentro delas eu coloco 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, e continuo com um ponto alto para cada ponto de base, até chegar no penúltimo ponto, porque o último eu não trabalho. Então, eu vou fazer essas 3 carreiras aqui, que são 3 carreiras em cima dessa folha central aqui, e retorno com vocês. Acho que deu para vocês entender que é um ponto alto para cada ponto de base, até chegar dentro do nosso leque aqui. E dentro do nosso leque é 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, e continuamos com um ponto alto. Meus amores, não podemos esquecer que sempre temos que pular o primeiro pontinho e iniciar do segundo ponto a carreira, tá certo? Vou fazer o meu e retorno com vocês. Meus amores, finalizei aqui, ó, as minhas 3 carreirinhas em cima dessa última folha aqui. As demais eu não trabalhei com essa cor, né? Já tinha falado para vocês que não trabalhava, agora nós vamos fazer o nosso biquinho final. A partir daqui, não precisamos cortar a linha da cor telha. Ó, finalizamos aqui os nossos 16 pontos, porque nessa última carreira aqui, ficamos com 16 pontos altos, 2 correntinhas, 16 pontos altos, certo? Agora, a partir daqui, nós vamos trabalhar o seguinte, ó, uma correntinha, venho nesse mesmo pontinho de base aqui, ó, bem no centrinho dele. Aqui é o meu ponto alto, certo? Ó, eu vou vir dentro do meu ponto alto de novo, sem virar o meu trabalho, porque eu vou trabalhar do lado correto. Faço um ponto baixo. Venho aonde tem o ponto alto aqui, faço 2 pontos altos aqui dentro. Desculpa, 2 pontos baixos. 2 pontos baixos. Pulo para a próxima carreira, onde tem esse ponto alto. Dentro desse ponto alto, eu faço 2 pontos baixos. Venho pro próximo, faço 2 pontos altos. 2 pontos baixos, gente. Eu sempre tô com a mente nos pontos altos, né? 2 pontos baixos. Venho aqui, aonde no pezinho mesmo, eu fiz 2 pontos baixos. No pezinho onde eu iniciei o meu ponto alto aqui, ó, e faço um ponto baixo. No próximo ponto alto, onde eu não fiz, faço um ponto baixo. Na correntinha, um ponto baixo. E vou caminhar desta forma, contornando com um ponto baixo, em toda a volta, certo? Quando eu chegar aqui na correntinha, eu vou trabalhar até aqui. Quando eu chegar aqui na correntinha, eu retorno com vocês para eu explicar o picô,
Meus amores, trabalhei aqui, ó, com ponto baixo, cheguei aqui na minha correntinha. Aqui, ó, na minha correntinha aqui. Dentro da minha correntinha, eu vou trabalhar um ponto baixo, mais um ponto baixo, subir 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Retorno aqui, ó, no pezinho do meu ponto baixo aqui, onde tem essas 2 alcinhas, faço um ponto baixo aqui, ó, fechei com um ponto baixo. Volto no mesma correntinha e faço um ponto baixo. Porque aqui, em cada bico de folha, fiz aqui 2 pontos baixos. Então, dentro das correntinhas, ficamos 2 pontos baixos, 3 correntinhas para fazer o picô e 2 pontos baixos. E damos a sequência de um ponto baixo para cada ponto de base, onde nós temos, e quando eu chegar aqui nesse biquinho aqui, eu vou explicar mais uma vez para vocês. Quando eu chegar aqui nesse finalzinho aqui, aí eu explico para vocês mais uma vez e vocês dão continuidade no bico de vocês, tá bom? Meus amores, cheguei aqui, ó, no meu biquinho final, né? Nas minhas correntinhas de lateral aqui. Aqui, eu trabalho em cima desse ponto alto, um ponto baixo. Em cima dele, de novo dele, eu trabalho mais um ponto baixo. Isso é, no cantinho, ficamos com 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base. E aonde temos os pontos altos, nós trabalhamos um ponto baixo. E aonde temos essas linhas para arrematar, já vamos rematando, ó. Um ponto baixo. Na próxima, onde tem o ponto alto aqui, nós trabalhamos um ponto baixo e mais um ponto baixo, que são 2 pontos baixos dentro, né? Aonde onde nós iniciamos o primeiro ponto alto, nós fazemos também um ponto baixo. Na onde nós pulamos o ponto de base, né? Fazemos em cima desse um ponto baixo. E aonde tem o ponto alto aqui, trabalhamos 2 pontos altos, 2 pontos baixos. E assim vamos fazer o retorno. Aí, aonde chegamos aqui, nesse finalzinho, trabalhamos um ponto baixo e um ponto baixo. E na correntinha, um ponto baixo. E assim, vamos contornar todo o nosso trabalho. Vou fazer o meu contorno de ponto baixo, com um picôzinho no bico da folha, e retorno com vocês quando eu chegar aqui no finalzinho, ok? Meus amores, voltei antes de finalizar com vocês, porque nessa folhinha aqui, que só tem 2 leques, o que acontece? Não tem picô. Então, dentro dela, nós colocamos na correntinha 4 pontos baixos, ó. Fiz o meu primeiro, meu segundo, meu terceiro e meu 4º ponto baixo. Aqui dentro dessa folhinha aqui, centralizada, é a única que não vai picô. E para cada ponto de base, vamos continuar com um ponto baixo, conforme tinha falado anteriormente, né? Vou fazer os meus pontos baixos, contornar. Quando eu chegar no finalzinho, eu retorno com vocês. Meus amores, cheguei aqui, ó, no meu finalzinho dos meus pontos baixos, né, contornado em todo o meu trabalho. Agora, a partir daqui, eu vou cortar esse fio. Vou cortar esse fio e vou rematar já essa parte aqui, né? Cortei o meu fio, vou pôr minha linha na agulha de remate aqui, pra já fazer o acabamento final. Coloquei minha linha na agulha de remate, venho aqui aonde eu iniciei
o meu primeiro ponto baixo aqui, ó. E vou puxar o meu fio na minha agulha de remate, vou virar o meu trabalho. Vou voltar aqui no próximo ponto baixo aqui, ó. Entre a correntinha e o ponto baixo, e vou trazer minha linha aqui. Vou fechar o meu trabalho, olha só como que ficou o fechamento. Trago essa linha aqui entre esses pontos aqui, e aqui eu dou finalizo com um nozinho. Meus amores, vamos usar o nosso fio dourado. Para usar esse fio dourado, eu uso em fio duplo, tá vendo? Fio duplo. Eu inicio sempre daqui, ó. Desse finalzinho aqui, é onde eu inicio o meu remate final. Eu deixo um bom pedaço, aqui, ó. Um bom pedaço mesmo, gente, porque esse fio aqui, ele é ruim de trabalhar, né? Não é um fio muito bom. Venho aqui, ó, em qualquer pontinho aqui, e faço uma correntinha, ó. Deixei um bom pedaço para me rematar. Vou fazer uma correntinha vindo pro próximo ponto de base, aqui, ó. Venho pro próximo ponto de base, eu coloquei ele num ponto de base, venho pro próximo, busco meu fio, aqui, ó. Busco meu fio. E faço aqui uma correntinha ao contrário, gente, tá vendo? Ao contrário mesmo. E vou caminhar com essa linha até lá no final, chegar no final de novo aqui, ó. Aqui é o meu fio para mim poder rematar. Eu deixo ele para trás aqui um pouquinho e vou buscando o meu fio, vou caminhar, gente. É caminhando mesmo com ponto baixo ou correntinha entre os pontos, ó. No próximo furinho, colocamos a nossa agulha e vamos costurando ele. Temos que fazer isso em toda a volta do trabalho, ó, com o nosso fio dourado. Para cada pontinho, nós vamos caminhando com ele, tá vendo? Vou fazer ele até chegar nesse biquinho aqui, nesse picô. Quando chegar no picô, eu só mostro pra vocês como que eu faço para o picôzinho ficar de fora, tá bom? Vou caminhar ele, quando chegar aqui, eu retorno com você. Meus amores, cheguei aqui, ó, no meu pontinho picô, certo? Então, nós temos aqui, antes do pontinho picô, nós temos os pontos baixos aqui, ó. Nós vamos caminhar normalmente entre os pontos baixos aqui, ó, nos furinhos, com as correntinhas costurando o nosso trabalho normalmente. E o nosso picôzinho permanece mostrando no biquinho lá, ó. Não trabalhamos o picô, ó, trabalhamos antes do picô. E vamos caminhar em toda a volta do trabalho. Ó, toda a volta do trabalho vamos caminhar desta forma, até finalizarmos. Vou terminar os meus. Quando eu chegar aqui, eu retorno com vocês. Meus amores, cheguei aqui no finalzinho do meu fio dourado, né? Onde eu tô contornando toda a minha peça com meu fio dourado. Cheguei aqui no finalzinho, certo? Aqui, eu vou trabalhar o seguinte com vocês, ó. Ainda faço mais um pontinho aqui, entre essas correntinhas. Fiz mais um pontinho. A partir daqui, eu vou cortar o meu fio. Ó, vou cortar o meu fio. Esse fio tem que ser queimado, gente. A pontinha para não desfiar, certo? Vou queimar minhas duas pontinhas aqui para não desfiar. E queimar a pontinha dos outros dois também para não desfiar.
queimei, né, meus amores? Agora eu vou puxar esse fio, esse meu fio aqui, ó. Vou introduzir ele aqui. Vamos fazer o rematezinho final da nossa peça. Aí, nós temos também o nosso porta-copo, né? Ó, vou vir aqui, lembra onde eu iniciei, ó? Vou vir aqui, ó, nele. Vou pegar as 4 alcinhas, ó. Peguei as 4 alcinhas, tá vendo? Vou buscar, trazer o meu fio pra cá. Vou ajustar ele aqui. E venho aqui, ó. Onde eu, no meio dessa correntinha aqui. E vou levar ele lá pra trás, ó. Aqui. Vocês vão ver aí, olha como que fica o remate dessa peça. Ela fica certinha, certo? Agora, eu tenho os 2 fios e esses dois. Aqui eu dou uma laçadinha, um nozinho bem ajustado, bem justo. Dou uma ajustada na minha peça. Dou mais outro nozinho. Bem justo. E outro nozinho bem justo, né? Aqui. Dei o nozinho. Pego a minha agulha de remate, que já está com meu fio na agulha, e vou trabalhar esses fios entre os pontos aqui, pra mim tá finalizando ele. Esconder ele aqui entre os pontos, quando chegar no finalzinho, eu queimo ele na peça aqui, ó, pra colar. Essa outra parte, eu faço a mesma coisa, caminho entre os pontos, e é isso, meus amores. Esse é o nosso americano, ele está pronto. Agora, meus amores, nós temos o nosso porta-copo. Esse porta-copo, meus amores, a videoaula dele está no meu canal, certo? Como eu já tenho ele pronto, eu vou só fazer a união junto com vocês aí, do nosso porta-copo, né? Do nosso supply. E posso falar para vocês também que o americano de vocês pode ficar sem o porta-copo ou com o porta-copo unido. É opcional. Mas vamos fazer a união desse porta-copo, né? E qualquer coisa, se vocês que tiverem interesse do porta-copo, vocês vão lá no meu canalzinho e assiste a videoaula dele, tá? E é isso, meus amores, o nosso americano está pronto. E só vai fazer a parte da união, vou fazer a parte da união e finalizo o nosso americano com porta-copos junto com vocês, tá? E espero que vocês tenham gostado da videoaula, né? Vamos fazer a união do nosso porta-copo? Meus amores, para fazer a união do nosso porta-copo, eu faço da seguinte forma. O meu americano está virado ao avesso. A minha florzinha também está virada ao avesso. Eu venho aqui, ó. Ponho essa pétala aqui e essa pétala aqui. Tá vendo? Do nosso porta-copo. Pego uma agulha de tapeceiro. Um bom pedaço de linha, vou cortar ele aqui, ó, um bom pedaço, ponho na minha agulha de tapeceiro, certo? E vou unir ele aqui, ó, vou virar aqui junto com vocês pra gente fazer a união. A nossa união vai ficar exatamente assim, ó. Nós vamos pegar 3 perninhas, ó. Essas 3 perninhas daqui, ó. Tá vendo? As 3 perninhas. O douradinho, pegamos as 3 perninhas desta forma, certo?
Vamos trazer a nossa linha, deixar um bom pedaço pra gente finalizar. Vamos posicionar o nosso porta-copo na medida exata. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3. Nós vamos trabalhar 3 peças, 3 pontos, ó. Vou pegar, introduzir a minha agulha aqui, nessas 3 perninhas de novo. Na verdade, eu peguei só 2, né, gente? Tem que pegar as 3, que é pra ficar bem firme. Aqui, ó, 3 perninhas. Peguei a minha agulha, passei nessas 3 perninhas do canto. Volto nessas 3 perninhas de novo aqui, ó. E nas 3 próximas de novo. Voltei meu fio aqui, certo? Volto em 3 perninhas de novo. Essa união, ela fica perfeita, gente. E em 3 perninhas de novo. Vocês vão ver que não vai aparecer essa união lá no fundo. Aqui eu fiz 3 pontos, né? Eu vou voltar esses pontos. Eu volto aqui nessa perninha de cá aqui, ó. Desse lado. E volto na onde eu passei o meu fio aqui, ó. E vou voltar o meu fio aqui pra eu apertar ele e ajustar ele, ó. Ajustei, volto de novo, né? Agora, eu não preciso de 3 perninhas, eu só preciso de 2, ó. Volto nele nessas 2 perninhas, uma de lá, outra de cá. Tá vendo? E volto de novo ele nessas 2 perninhas, uma de lá e uma de cá. Ó, peguei as perninhas de novo. Volto ele aqui, ó, na onde eu iniciei ele, pegando só 2 perninhas. Dou uma ajustada, pego esse fio aqui e faço um nozinho e mais um nozinho. Faço mais um nozinho. Corto meu fio. Meus amores, depois eu pego esse restinho de fio aqui e passo ele entre os pontos aqui. Trago ele aqui entre os pontos e para esconder ele e corto o restante. Agora, nós vamos para o outro lado. Ó, o outro lado nós vamos posicionar assim, desta forma, tá vendo? E vamos fazer o mesmo processo nos pontinhos do outro lado. Pegando do outro lado aqui, ó. As minhas 3 perninhas aqui eu peguei e pego aqui 3 perninhas. Ó. Que é esses 3 pontinhos aqui. Pego... Ajusto meu fio para eu poder rematar ele. E faço tudo que eu fiz aqui desse lado, eu faço desse lado. E o nosso americano está pronto. Meus amores, eu fiz a união do porta-copo, né? Conforme vocês viram aí, fiz a união do porta-copo no americano e o nosso americano está pronto. Espero que vocês tenham gostado da minha videoaula. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e que vocês possam estar aí compartilhando com as amigas essa mais nova novidade.